Olá pessoal, nós estamos começando o nosso programa também, como sempre, com muita alegria, com muita gratidão a Deus, né, pela saúde que Ele nos dá e as oportunidades, né, que são cada vez melhores. Hoje nós estamos recebendo um amigo, um advogado, ele que também é procurador municipal. Eu vou ler aqui, gente, porque são muitos dos atributos dele. Suplente de deputado federal por Minas Gerais, na atual legislatura, mestre em Direito Público, mestre em Políticas Públicas, pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, professor de Direito da Unifaminas Campus Muriaé, professor também da Unig Campus Itapiruna, presidente da 36ª subseção da OAB Muriaé no triênio 2016-2018, membro titular da Academia Muriaense de Letra, atual presidente do Progressistas de Muriaé, membro da Comissão de Direito Societário da OAB de Minas Gerais. E nós estamos falando do Dr. Paulo Sérgio Pires do Amaral. Prazer é todo meu, Sérgio, a todos que nos assistem através da TV Zona da Mata. Eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui. E já de início dizer, Sérgio, que apesar de tudo que você leu do meu currículo, do meu histórico, né, de tanta dedicação ao estudo que os meus pais me oportunizaram, mas eu prefiro dizer que eu sou apenas um muriaense de coração, um mineiro. E né? Nós queremos que você, gostaríamos, né, que você começasse a sua entrevista falando um pouquinho de quem é o Paulo Sérgio. Olha, eu sou um muriaense, nasci aqui em Muriaé, né, na década de 70, no início da década de 70, no Hospital São Paulo, pelas mãos do saudosíssimo Dr. Gilmar, né? E tive a minha infância toda aqui na cidade de Muriaé, junto à nossa família, que era tradicional, é uma família tradicional em Muriaé. Eu sou neto do José Pires, que é fundador da Rádio Muriaé, e neto também do Dr. Wilson Alvim do Amaral, advogado que militou aqui na comarca, também foi diretor da OAB de Muriaé. E, bom, minha infância, como disse, né, vivemos aqui no centro da cidade, em Muriaé. Posteriormente, nós nos mudamos para o bairro Dornelas e a minha formação educacional básica foi toda na Escola Estadual Engenheiro Orlando Flores, no Dornelas. Eu tenho muito orgulho de dizer que foi ali na Escola Estadual Engenheiro Orlando Flores que eu tive as mais elementares informações para a minha base educacional. Né? Toda a minha geração que estudou naquela escola foi muito feliz depois, quando teve que se submeter ao vestibular, né, por conta da formação de excelência que nós recebemos dos professores daquela escola. Posteriormente, eu fui para a Escola São Paulo, no centro de Muriaé, né? Tive a oportunidade de aprender com figuras emblemáticas da educação da nossa cidade, como a dona Noélia Macedo, Sim, me lembro. né, a dona Noemi, né, grandes professores, sob a coordenação do professor Arsênio, que era o diretor da Escola São Paulo. Enfim, estudei também no Centro Educacional de Muriaé, que hoje lamentavelmente não existe mais, né, e ali também recebi uma contribuição decisiva para o meu projeto, que era de fazer um curso superior de Direito. Depois consegui lograr uma aprovação no vestibular de Direito. Cursei 5 anos do curso no Rio de Janeiro, né, onde também estagiei, e logo após a minha colação de grau, ao ser indagado pelo meu pai qual era agora o meu projeto de vida, eu respondi sem pensar que a primeira decisão era retornar para minha terra, voltar para Muriaé. Então, nos meus 49 anos de vida, eu passei 5 anos fora da nossa cidade para minha formação, porque na época não existia faculdade aqui em Muriaé, né? Ao retornar para Muriaé, eu comecei a trabalhar como advogado, né? Tive as portas da advocacia abertas pelo saudoso Dr. Nilson Paulo de Gouveia Filho, né? O Nilcinho Gouveia, que foi um dos grandes advogados do estado de Minas Gerais, e foi com ele, com a doutora Maristela Guarsoni, né? Com o Dr. Newton Rezende, com tantas outras figuras, grandes figuras da advocacia muriaense, que eu comecei a caminhar na minha profissão. E graças a Deus, hoje eu posso
dizer assim com bastante orgulho que a advocacia foi a decisão certa, né? Eu recebi um grande amparo da comunidade jurídica em Muriaé, fui escolhido pelos meus pares para presidir a 36ª subseção da OAB, como você disse, né, o que é motivo de um orgulho muito grande, não só por ter a honraria de presidir uma classe tão importante, mas também por ter seguido os passos do meu avô. Isso é motivo de um grande orgulho para mim e para a nossa família, né? Eu me casei com a Mariana. Com ela tenho 2 filhos, o Joaquim, a Luísa, o Joaquim com 11 anos, a Luísa com 5. E tenho levado a minha vida com muita alegria aqui na cidade que eu nasci, que eu vivi, que trabalhei e que aqui quero criar os meus filhos. Porque é a terra que a gente ama, é a terra onde a gente conquistou não só os valores subjetivos que são realmente os mais importantes da nossa vida, que é a educação, a amizade, e é o lugar onde também nós estamos trabalhando para conduzir a nossa vida, para seguir em frente. E foi aqui também, Sérgio, e isso é inevitável dizer, foi aqui também que eu comecei ainda que modestamente, a ingressar para o caminho da política, né? Quando em 2018 eu recebi um convite do senhor Zé Braz, ex-prefeito de Muriaé, para me apresentar como pré-candidato a deputado federal. O que estava na sequência aqui da nossa pergunta é exatamente essa. Entrar nessa área política, eu ia te perguntar como que foi a sua experiência, já te perguntando, né, como foi a sua experiência nessa oportunidade, né? Porque normalmente existe um caminho que os candidatos trilham, né? Vereador e tal, pá. E você com esse convite já de direto concorrer ou disputar uma cadeira no Estado, né, como deputado estadual, como que foi essa experiência para você e como que foi o resultado final do número expressivo de votação que você teve, né? Eu acredito que esse número tenha te surpreendido também. A experiência foi uma experiência única, não é? Oportunidade de percorrer o meu estado, o estado de Minas Gerais, levando, né, a nossa proposta de trabalho. Nós trabalhamos em 130 municípios, né, onde tivemos votação mais expressiva, né, em 130 municípios das nossas bases eleitorais, e foi como disse, uma experiência, uma oportunidade inquestionável de conhecer o Estado, de conhecer as pessoas, de ver as necessidades do nosso Estado nas suas mais distintas regiões, né? Nós conseguimos observar, né, nesse estado que é quase um país, né, muito grande, Minas Gerais, que nós temos uma incongruência muito grande que varia de acordo com as regiões do estado. Um norte de Minas muito sofrido, né, uma zona da mata ainda com carências, um sul de Minas que se destaca no nosso estado em relação às outras regiões, né? Enfim, foi uma oportunidade muito importante para que eu pudesse conhecer o caminho da política, para que eu pudesse levar a minha proposta e para que eu pudesse me apresentar, né, desde o meu núcleo, que é Muriaé, para o Estado, como uma nova opção da política, né? Embora eu traga comigo, Sérgio, uma convicção da qual eu não abro mão, que a política não é e não pode mesmo ser um projeto pessoal. Política não é projeto pessoal, né? A política nasce do interesse da coletividade, do povo, né? Quando você diz que nós tivemos uma votação expressiva, isso eu devo naturalmente ao grupo político que me apoiou, liderado pelo senhor Zé Braz, né? E esse grupo consolidou um trabalho muito importante no nosso estado. Eu pude ver de perto o grande trabalho que foi feito pelo deputado Renzo Braz, nos seus 2 mandatos no nosso estado, levando muitos recursos para a área de saúde, para a infraestrutura, em centenas e centenas de municípios, né? Eu vi isso de perto, de muito perto, esse grande trabalho que ele fez. Receber essa votação de quase 40 mil pessoas lembrar do seu nome é motivo de muita gratidão. Eu fiquei muito orgulhoso com isso. É óbvio que quando se entra numa disputa eleitoral, se entra
com foco na eleição, né? Nós gostaríamos de estar entre os eleitos, para poder colocar em prática no nosso mandato tudo aquilo que nós planejamos fazer em benefício das pessoas. Mas nós precisamos analisar friamente as circunstâncias da nossa eleição, né? Nós entramos numa campanha 70 dias antes do pleito para trabalhar em 130 municípios, percorri esses municípios por mais de uma oportunidade, então nós consideramos que faltou prazo. Nós precisávamos de um pouco mais de prazo para que pudéssemos lograr a eleição. E a eleição de 2018, ela teve uma característica que foi a atipicidade, né? Todo mundo avaliou dessa forma, né? Muitos nomes emblemáticos da política tiveram uma queda significativa na sua votação, né? Pessoas que tradicionalmente tinham 200, 300, 400 mil votos tiveram uma queda muito expressiva, né, para 100 mil votos, 80 mil, 90 mil, e dentro do meu grupo, dentro da minha coligação, isso seguramente repercutiu também, né, no número de candidatos eleitos da nossa coligação. Então, doutor Paulo, falando do cenário político agora de Muriaé, né? Estamos caminhando aí para as eleições de 2020, né? Para prefeito e vereadores. O que o senhor nos diria sobre o momento político com relação à pandemia? Parece que a gente está querendo, desculpa interromper, parece assim que nós esse ano vamos ter algo bastante diferente, né? Nós estudando a lei, olhando, a gente está um pouco até questionando um pouco de como será, embora a lei permita algumas coisas, outras não, mas eu gostaria da sua avaliação, né, como advogado e como experiente na política passada, sobre o cenário da política esse ano, como que vai acontecer, de que forma, né, considerando a lei e também o momento de pandemia que a gente está passando. Olha, a pandemia vem assolando o mundo, né? Todos os setores sociais estão atingidos pela pandemia e o processo eleitoral não é uma exceção, né? O processo eleitoral também vai sofrer transformações por conta da pandemia e são transformações necessárias, obviamente. Já começamos pela mudança da data, né? Sim, já houve a modificação do calendário eleitoral para novembro, né, que nós consideramos ter sido uma medida louvável por parte do TSE, né, tendo em vista a grande responsabilidade que o tribunal tem na condução dos trabalhos da eleição, né? Então nós consideramos que foi uma medida correta, né, o adiamento da eleição, e nem sabemos, na verdade, se em 15 de novembro nós teremos já um quadro confortável para a realização do pleito. Por outro lado, nós temos que preservar uma coisa que para mim é sagrada, Sérgio, que é a constitucionalidade dos mandatos. Quem confere mandato eleitoral aos nossos mandatários é o povo, e a nossa Constituição diz isso. Então nós não podemos agora modificar, prorrogar mandatos sem a vontade popular, né? É o povo que decide isso. E a Constituição diz que os políticos, os chefes do Poder Executivo, né, legislativo, salvo os senadores que têm mandatos de 8 anos, são eleitos para o exercício de um mandato de 4 anos. Né? Então, a eleição tem que ser mantida nesse ano para preservar os mandatos como a Constituição Federal prevê. Com relação à campanha eleitoral, nós vamos ter transformações muito significativas. Por exemplo, os tradicionais comícios que sempre foram feitos, né, principalmente nas cidades do interior como a nossa, eu acredito que ou não vão acontecer ou então deverão ser realizados sob medidas extremas, né, de cautela, de cuidado, para que não se transforme aí num foco de proliferação, né, do coronavírus, né? A pré-campanha é uma novidade para as eleições municipais. Nós já vivemos isso em 2018, né? Então, o que eu tenho a dizer a respeito da pré-campanha em primeiro lugar, o seguinte: existe uma pauta do TSE daquilo que pode e daquilo que não pode ser feito na pré-campanha. Por exemplo, pedido expresso de voto não pode ser feito,
né? Nenhum pré-candidato pode se anunciar como candidato antes das convenções partidárias, né? Isso é óbvio. Agora, analisando tecnicamente como advogado, não existe uma lei, não existe uma legislação regulamentando os procedimentos da pré-campanha. Então, para nós que operamos no direito, nós fazemos a seguinte interpretação, né? Aquilo que não é expressamente proibido por lei é permitido. No entanto, sempre deve-se levar em conta o bom senso, né? Então, a lei eleitoral, ela é que tem sido esse balizamento para os procedimentos da pré-campanha. Um ditado popularmente, né, conhecido: a pergunta que não quer calar. Já há muito tempo, né, desde que o ano começou e que, por ser um ano político, que o seu nome é citado, né, pela cidade, em algumas reuniões que a gente vai, a gente escuta aqui, que você será ou pode vir a ser o possível vice-candidato, acompanhando o senhor José Braz como candidato. Então eu tenho essa pergunta para te fazer, porque eu penso que é uma pergunta, é uma dúvida que a cidade tem, né, principalmente as pessoas que que têm o maior interesse nesse cenário político. Você é pré-candidato, está na condição de pré-candidato, poderá vir como pré-candidato acompanhando a campanha do senhor José Braz? Sérgio, eu repito aqui o que eu disse para você há pouco, que uma candidatura ou pré-candidatura não é um projeto pessoal, né? E não pode ser mesmo, né? Isso depende do povo, em primeiro lugar, né? O que eu digo a você e digo às pessoas que nos assistem é que eu estou à disposição do meu partido, eu estou à disposição do meu grupo político, estou à disposição do senhor José Braz, estou à disposição dos muriaenses, né? E estou preparado para essa responsabilidade. Eu nunca fui de fugir dos meus desafios. Haja visto no convite, primeiro, alguns anos atrás, já para a campanha de deputado estadual, que é um desafio enorme, né? Exatamente. A única coisa que pedi às pessoas que me convidaram para que eu fizesse em primeiro lugar era para que eu consultasse a minha mãe, porque a ela devo respeito, e a minha esposa. E assim o fiz. Como elas me deram apoio, eu aceitei o desafio, né? Agora você me faz essa pergunta, né? A escolha do candidato a vice-prefeito depende de muita coisa, depende da articulação política, depende da aceitação popular, depende da escolha do candidato a prefeito, né? Então, o que eu posso dizer, repito, é que eu estou à disposição do meu partido, estou à disposição do grupo político, estou preparado para essa responsabilidade se ela vier a acontecer e registro que não haveria honra maior para mim do que ser escolhido para caminhar ao lado do senhor José Braz, que é, de longe, como todos sabem, avaliado o melhor prefeito da história de Muriaé. E caminhar ao lado dele, um homem com experiência de vida, com experiência profissional e com experiência política do senhor José Braz, é uma honra não só para mim, mas para qualquer homem e para qualquer político. Doutor Paulo Sérgio, ainda falando sobre a campanha política, entre o que é permitido e o que não o senhor citou aí sobre comícios, né? Parece que a lei permite, mas o momento vai ser de cada um, né? Como que vai fazer a gestão disso aí. Existem outras coisas também que nós temos dúvida, né? Acredito que a população ou todas as pessoas, com relação à campanha. Material impresso, rádio, internet, a regulamentação com relação à internet, pelo menos eu penso que não tem, pelo que eu li até agora, eu penso que não tem. Nos outros itens de material impresso, rádio eu sei que tem alterações, porque nas eleições passadas eram alternados. Um dia ia ao ar material do prefeito, no dia seguinte material de vereador. Esse ano, pelo que diz a lei, todos os dias nós teremos a veiculação, rádio e TV, tanto prefeito quanto candidato a vereadores. Então, o tempo para TV e rádio não é o nosso caso aqui em Muriaé, porque aqui a gente não tem mais TV canal aberto, né? Então, a nossa dúvida maior é sobre a possível regulamentação pela internet. Eu tenho um pensamento, mesmo que não haja por parte do TSE alguma normatização ou regulamentação ou alguma lei
que venha a aparecer, pelo momento a gente tem informação que não tem, eu acho importante que a campanha, os candidatos a prefeito, tenham o cuidado de abraçar os vereadores para que a campanha seja feita de uma forma, vamos dizer assim, mais limpa no sentido de imagem, a imagem da campanha, né, mais padronizada. Eu penso que se os vereadores ficarem sem esse aconchego, esse acolhimento por parte do majoritário, a campanha vai ficar muito solta, muito perdida, né? Sem identidade visual, muito confusa, porque cada um fazendo sem orientação ou não seguindo um padrão, eu imagino que seja um item importante de ser feito, porque a imagem da campanha, do que vai sair no ar, já que não existe um regulamento, uma lei, uma normatização, vai ficar meio assim, cada um que faça o que acha que é o melhor. E eu penso que isso viraria uma bagunça, né? Uma coisa de material assim, muito visualmente, né? Poluído, porque cada um vai fazer do seu jeito. Eu acho que isso tende a mostrar que é uma campanha desorganizada, né? Então, o que o senhor acha com relação a essa minha opinião pessoal de se padronizar a internet, independente da lei, do que ela vai limitar ou não, ou do bom senso, que ela tenha um padrão visual, né? Que nós possamos também ajudar os vereadores. Alguns têm um pouco de dificuldade até de se expressar, de falar alguma coisa do seu projeto, por que é que ele pretende ser candidato. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa minha opinião pessoal. Na realidade é uma preocupação, né? Porque não tendo uma regra, a pessoa ficando livre, então eu penso que essa campanha pode ficar muito, eu vou usar a palavra certa, muito feio, né? Muito feia, o visual muito poluído, cada um fazendo o que quer, o que acha que está certo. Então, eu gostaria que o senhor fizesse alguma consideração com relação a essa minha opinião particular. Na verdade, não existe toda essa liberdade por conta da inexistência de uma legislação específica para o tema. Né? Nós temos, na própria legislação eleitoral e nas chamadas leis extravagantes, determinados dispositivos que estabelecem limitações para a veiculação de propaganda eleitoral na internet, no rádio e na televisão. Né? Vou te dar aqui um exemplo prático. Por exemplo, com relação à veiculação de propaganda eleitoral pela internet, né, se houver, como é que é o nome que se diz? Impulsionamento, né, das propagandas, o patrocínio da publicação, né, isso deve ser lançado na prestação de contas do candidato. Né? E existem limitações também no período da campanha, porque a própria lei eleitoral estabelece um modelo, um modelo mínimo da divulgação. Né? Quando você diz, pode ficar muito feio, realmente é verdade, quando você permite uma divulgação despadronizada, vamos dizer assim, para todos os candidatos, mas não há essa liberdade absoluta em relação a isso. Né? Outro aspecto que você citou, com relação à propaganda de rádio e TV, o que houve, na verdade, foi apenas uma modificação de calendário. Né? Agora, essas propagandas serão diárias para o cargo de prefeito e também para a eleição majoritária, que é o caso da eleição para vereador. Mas a distribuição de tempo continua sendo feita nos termos da lei eleitoral, não é? A previsão da lei eleitoral, por exemplo, para o direito de resposta daqueles que eventualmente se sintam ofendidos com a propaganda eleitoral continua a mesma. Não houve uma modificação substancial, né, determinante em relação a isso. A lei eleitoral continua a mesma. Doutor Paulo Sérgio, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou deixá-lo à vontade para fazer as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui na TV Zona da Mata, né, um importantíssimo veículo de comunicação e que já vem prestando um relevante serviço à comunidade muriaense e a toda a nossa região. Dizer que é um privilégio muito grande estar aqui, ter a oportunidade de trazer a nossa opinião, né, de trazer as nossas ideias, os nossos projetos e um pouco da nossa história de vida, né, Sérgio? E deixar a seguinte mensagem para os muriaenses e para os mineiros.
Nós todos, não é apenas o povo, nós todos estamos cansados de políticos e de pessoas que se envolvem na vida pública apenas para a satisfação dos seus projetos pessoais. Essa política já deveria ter acabado no Brasil há muito tempo. E, infelizmente, o ambiente político ainda tem sido muito mal frequentado por essas pessoas que colocam seus projetos pessoais antes dos interesses coletivos, né? Aliás, não deveria nem ter essa ordem, deveria apenas haver o interesse coletivo e não haver o interesse individual. Eu procurei muito na minha campanha de 2018, muitas vezes advertido por assessores, quando chegava em determinada cidade me perguntavam assim: qual projeto que você tem para a minha cidade? E eu dizia: nenhum. Por quê? Não é justo da minha parte, Sérgio, chegar numa remota cidade do norte de Minas, onde eu nunca fui, e chegar lá me apresentando como salvador da pátria. Então eu sempre disse para as pessoas a quem procurava para pedir o voto que eu estava ali para conhecer a realidade local e para, junto com a comunidade local, construir um projeto para aquela cidade de acordo com as necessidades do local. Eu não seria leal com o meu eleitor na época, eu não seria leal com o cidadão e eu não seria leal nem com a minha história de vida de chegar numa cidade onde eu nunca fui, de chegar num ambiente onde eu nunca fui e me apresentar ali como a pessoa que iria trazer a solução para todos os problemas. Então é essa lealdade que eu acho que falta um pouco no ambiente político. E é isso que eu pretendo trazer se um dia eu tiver a oportunidade de representar as pessoas no ambiente político. É ter lealdade na política, é ter sinceridade com o povo, é não prometer nada daquilo que a gente efetivamente não possa cumprir. Essa é a mensagem que eu deixo e o meu agradecimento a todos que nos ouvem, a você, Sérgio, com os meus cumprimentos pela TV que você trouxe para a nossa cidade e que, como eu disse, tem um papel decisivo, tanto nesse campo da cidadania, quanto no serviço social. Muito obrigado. Dr. Paulo Sérgio Amaral, eu que agradeço a oportunidade de ter aceitado o nosso convite, estar conosco aqui nos estúdios da TV Zona da Mata, desejar a você todo o sucesso, né, que você... Não sabemos para frente o que vem, é tudo para nós é uma incógnita, né? Mas que você tenha êxito na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Caso também no momento político, né, exista para você nessa campanha, que você seja feliz também aí dentro de toda a sua trajetória de vida. Obrigado de coração pelo seu carinho em aceitar o nosso convite de estar aqui conosco na TV Zona da Mata. E eu também quero agradecer o carinho e a atenção de vocês que têm nos acompanhado aqui através das nossas propostas, apresentando aqui algumas pessoas, né, seja no setor político, seja no setor da comunicação, enfim, cada um de alguma forma colabora para que a nossa cidade seja um pouco melhor dentro, né, da sua área profissional. Então nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, nos encontramos no nosso próximo vídeo, um grande abraço.